Isso daqui que eu vou comentar hoje, isso tem a ver com o que eu vou falar hoje à noite no Praxis Lacaniana, depois eu comento aqui rapidinho sobre isso, mas é bem interessante aqui, que é um texto do Freud chamado O Início do Tratamento. O início do tratamento faz parte dos escritos técnicos do Freud, e é muito legal os escritos técnicos do Freud. Você tem aqui, quais são os escritos técnicos do Freud. Isso é importante para saber quem é estudioso da psicanálise, curioso, essas coisas. Você tem no volume 10, o volume 10 é o que é famoso, que chama aqui o caso Schreber, né? Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em autobiografia. O caso Schreber, que é sobre o comentário do Freud a partir do livro Memória de um Doente dos Nervos. Então, nesse volume aqui, 1911, 1913, você tem os famosos artigos sobre a técnica. Artigos sobre técnica. Quais são os artigos sobre técnica? Primeiro, o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise, 1911. Depois, a dinâmica da transferência, 1912. Depois, recomendações ao médico que pratica a psicanálise, 1912 também. Depois, o início do tratamento, 1913. Depois, nossa, esse texto é fundamental, né, paradigmático para a gente, que é o recordar, repetir, elaborar, 1914. E depois, observações sobre o amor de transferência, 1915. Por que é muito importante? Porque o Freud lá criou uma disciplina, criou lá uma abordagem, uma linha, um sistema de pensamento, uma clínica, etc. Criou ali, né, na articulação com Fliess, as N influências que ele teve, tudo isso está sendo levado em consideração, beleza. Mas chegou uma hora que ele formou lá o primeiro ciclo de psicanalistas em que ele pôde começar a dialogar, debater, mas veio uma galera e começou a fazer a psicanálise, que hoje em dia a gente vê bastante desse fenômeno também, uma psicanálise meio que ao pé da letra, assim, né? A psicanálise chamada psicanálise selvagem, de fazer interpretações selvagens do tipo, olha, vamos começar um processo aqui, em determinado momento você vai se apaixonar por mim, mas isso faz parte do processo. Isso eu escutei de uma pessoa amiga que foi numa entrevista com um psicanalista, o psicanalista disse isso, né? Importante entender porque esse tipo de música está envolvida pelas classes mais populares. Então, mas depois eu comento isso, vai. Porque esse é um tipo de música que eu conheço muita gente da elitezona, assim, que fica nesse tipo de música também. Enfim, mas vamos lá. Então, são textos que o Freud ele escreve preocupado com os rumos que a psicanálise está seguindo, né? Então, você tem ali a psicanálise selvagem, as interpretações selvagens, o absurdo de tomar a psicanálise ao pé da letra, essas coisas todas acontecendo. E o que ele faz? Ele quer escrever alguma coisa assim para tentar cuidar. Imagina, né? Você cria uma coisa e aí as pessoas começam a usar, deformando do jeito que bem entendem. E o Freud, ele preocupado, fala, como é que eu vou orientar essas pessoas? A questão é que ele vai dizer que não vai fazer pela via do positivo, né? Aquilo que deve ser feito. Que é a mesma coisa, o mesmo raciocínio por via de pôr e via de tirar. Quem estuda psicanálise já passou com certeza em algum momento por essa aula que fala a via do colocar e a via do tirar, a via do pôr e a via do tirar, duas técnicas aí, artística, a via do pôr, pensando na pintura, você coloca uma camada de tinta ou sobre a outra, a tinta na tela, uma tinta sobre tinta, coisas do tipo, e a via do tirar é a via da escultura, em que você vai quebrando ali, você vai chegando, né, você tem uma superfície, você vai cavando e criando ali a escultura por dentro. Então você vai tirando coisas. Da mesma forma, o Freud fica preocupado e ele fala, não vou escrever aí um como fazer exatamente, mas coisas para se evitar a fazer, ou coisas para você ter um pé atrás, escuta isso aqui com cuidado e tudo mais. E aí você tem diversos textos muito legais, e um dos mais interessantes para a gente é o início do tratamento, em termos de... Em termos de aplicação na prática, um dos mais interessantes é esse aqui, que é o início do tratamento, que eu vou dar umas pinceladas, mas ele chega aqui, por exemplo, o tipo de situação, um tipo de paciente, não sei se é um tipo de paciente, mas pode ser de um paciente num momento específico da sua análise, e isso acontece muito. Talvez alguns de vocês já tenham feito isso, inclusive na análise de vocês, que é anotar tudo, chegar com a sessão anotadinha, bonitinha, né?
Eu coloquei o melhor paciente do mundo porque muitas vezes acontece, do contexto que isso vai aparecer, aquela coisa assim, eu trago tudo anotado porque eu quero que a sessão renda bastante, eu quero poder falar de diversas coisas, não deixar passar nada. É aquela pessoa que é pontual, aquela pessoa que quer fazer tudo direitinho, tudo dentro dos conformes do contratinho bonito, né, tudo organizado, e essa organização que pode parecer um grande zelo, né, um grande cuidado, o Freud vai dizer que isso pode ser uma resistência. Antes de eu entrar nisso, inclusive, se você pegar um texto aqui anterior, que faz parte dos artigos sobre a técnica, ele fala chamado o uso e interpretação dos sonhos na psicanálise. Ele, inclusive, vai dizer que tem certas... sabe-se, né, que a psicanálise trabalha com uma das vias, né, a grande via régia de acesso ao inconsciente é a questão do sonho, beleza. Mas o sonho como um dos lugares de manifestação, um dos lugares a ser usado como trabalho. E ele fala assim, muitas vezes você tem a pessoa sacando que é isso, começa a trazer sonho o tempo todo. E ele, inclusive, ele vai criticar em determinado momento, tem até um paciente famoso dele lá que tem um livro contando a experiência de análise com Freud, e esse paciente ele conta que ele sempre levava sonhos, e uma hora o Freud fala assim, escuta, tá, é importante você trazer seus sonhos, ok, mas eu também quero saber da sua vida consciente, eu também quero saber do seu dia a dia. Por que o Freud faz isso? Né? O ponto exato não é que ele quer saber do dia a dia, é que ele começa a sacar que o paciente trazendo sempre os sonhos, da forma que traz, está numa forma mais resistente do que qualquer coisa. Ele já montou a estrutura, assim, já decifrou o que o analista quer, o que o analista espera. Isso daí a gente encosta um pouco, né, mais na ideia do Lacan, né, da ideia que vai, né, articular com Hegel o desejo do desejo, que é querer saber qual é o desejo que o analista tem na análise. Então, o que o meu analista deseja saber? O que eu tenho que falar numa análise? E aí, então, você vai tentar falar na análise aquilo que você tem certeza que seu analista quer saber. Por quê? Porque você quer ser o paciente mais interessante, o melhor paciente do mundo, como eu coloquei aqui. E nesse caso, saber do que o Freud faz essas interpretações dos sonhos aqui, né, o interpretador a psicanálise tem inclusive um livro com esse nome, o paciente só trazia sonhos e sonhos e sonhos, e o Freud saca que tem uma resistência. Fala, escuta, não quero que você traga só sonho não, traga outras coisas. Tem até uma cutucada que ele dá aqui, né, ó, a gente está falando desse texto, 1911, ele já teve o conflito lá com o Jung, já acontece, né? Ele traz aqui de alguns psicanalistas que indicam, né, que encarregam o paciente de fixar por escrito cada sonho logo após o despertar. E ele diz, essa medida é supérflua na terapia. Porque você acaba acreditando que anotar você vai conseguir se lembrar, e muitas vezes, você pode até fazer isso, obviamente, mas mais do que anotar, você precisa falar sobre. Se você ficar só no que está escrito ali, você está tentando manter a coisa dentro de um controle que impede a associação livre. A ideia de você não ter nada anotado é porque o nada anotado força a pessoa, força o sujeito a associar livremente. Então tem gente, e aí tudo bem, né? Isso acontece bastante, assim, de pessoas que trazem assim, até a listinha no celular, ó, eu preciso falar desses assuntos, assunto tal, assunto tal, assunto tal, assunto tal, e a partir disso desdobra, fala sobre o assunto. Mas tem pessoas que trazem mesmo, assim, ó, eu trouxe exatamente o que eu quero falar na análise. E aí acho que tem um ponto interessante a se pensar. Isso às vezes vai acontecer, a gente poderia simplesmente tomar como uma resistência e recusar isso, mas talvez tenha um caminho que é, por exemplo, pedir para a pessoa que ela leia o que está ali, ou que conte o que está ali, é um bom caminho. Porque já vi situações assim, da pessoa não só escreve o que quer falar na análise, como só entrega, assim, ó, só queria entregar o que eu tenho para falar em análise, né? E aí temos um problema, porque deixou de ter aquele nível da enunciação, aquilo da pessoa falando ali em tempo real, correndo os riscos de falar coisas que não deveria falar, não gostaria de ter falado e ter que voltar atrás. Isso, inclusive, era tema, né, de um grupo de estudo antigo que eu tinha, que a gente estava falando sobre análise por carta, se era possível, análise à distância, como tem uns aplicativos, né, tipo, você escreve lá e aí o terapeuta vê em qualquer momento do dia, a pessoa escreve, fica essa coisa quase mensagem de WhatsApp, escreve, a pessoa recebe ali, enfim. Acho que o problema disso, né, de escrever e mandar,
é que você perde, na maior parte das vezes, você tem a chance de reparar aquilo que é fundamental na psicanálise, que é o equívoco. Tudo bem, pode ser que aconteça o equívoco, quantas vezes, né, já fiz postagens ou pessoas já escreveram textos, escrevi texto que foi erro ali, que de alguma forma revela alguma questão inconsciente, ou que passa por uma estrutura de desejo, mas isso quando é falado o tempo todo, isso acontece o tempo todo na análise. Então, escrever tudo que vai falar na sessão, e mais do que isso, escrever e entregar, ó, eu quero, leia aí o que está acontecendo, isso descaracteriza a experiência da fala, o erro, né, a possibilidade do erro, do equívoco através da enunciação, então por isso que é importante. E diz assim, ó, existem pacientes que desde as primeiras sessões preparam cuidadosamente o que vão relatar, supostamente para assegurar a melhor utilização do tempo de tratamento. Supostamente para assegurar a melhor utilização do tempo. E o Freud coloca, o que assim se disfarça de zelo é resistência. Né? Tá uma questão aqui colocada, bom dia, mas Freud não fazia análise por carta? Então, por isso que estou dizendo, não estou dizendo que você não pode fazer isso, estou abrindo para reflexão. É possível, porque uma das questões, inclusive essa do Freud fazer análise por carta, o próprio Freud está dizendo, né, na relação dele com o Fliess, que é considerado o analista zero. Como você não teve, o Freud nunca fez análise, a não ser autoanálise. Alguns consideram que o que ele fez com o Fliess, a troca de cartas ali por tanto tempo, seria o analista zero, então poderia funcionar como uma análise. Mas será que a análise é suficiente, né, para isso? Tem algo aí no desenvolvimento da história que o Freud e o Fliess trocam essas cartas e que eles brigam e rompem. E quando isso acontece, o Freud destrói as cartas recebidas. Então, essa operação de querer destruir o que foi dito já apresenta algo interessante para a gente. Do outro lado, as cartas recebidas ali, do Fliess, foram encontradas num leilão lá, a Marie Bonaparte, ela comprou essas cartas, e aí o Freud descobriu, falou assim, me empresta só para eu ver. Ela falou assim, tá bom que eu vou te emprestar, isso vai tacar fogo em tudo, né? Você quer apagar o que você disse. E ela obviamente não empresta, e isso publicado depois como as correspondências, que são tão fundamentais para nós, mas ali contém nas correspondências com o Fliess, não só aspectos da teoria que o Freud vai desenvolvendo, mas também questões muito pessoais. Então a gente poderia até pensar assim, tem esse aspecto de querer desdizer o que disse, então por isso que eu digo, cabe uma reflexão sobre, é possível fazer dessa forma? É possível ser dessa maneira que você envia uma mensagem, outro recebe, tem o tempo de ler e responder, e responde essa mensagem, né? Não como dizendo faça ou não faça. Porque o ponto aqui, do que eu estou falando hoje, é essa característica desse paciente, ou melhor dizendo, desse paciente, nesse momento de análise, em que vai dizer para aproveitar melhor o tempo do tratamento, a pessoa traz ali tudo que vai falar bem escrito bonitinho, que na verdade é uma forma de não ficar livre em termos de associação, tentar se prender a uma estrutura já organizada, que a pessoa não vai se colocar em risco, no máximo acontecer um risco de leitura errada de alguma coisa, mas de alguma forma ela está tentando evitar entrar na associação livre. E tudo que impede associações, tudo que interrompe associações, tudo que não impossibilita a associação livre é considerado uma resistência. Esse é o raciocínio. Então, acho que é legal pensar sobre isso, essa coisa de estar preparada. Isso é uma fala, às vezes, comum até, de gente estar assim, eu não trouxe nada para... eu preparei tal coisa para falar hoje. Até porque nós vivemos numa sociedade, num tempo de alta performance que você tem que fazer render aquele tempo, tem que ter assunto para o tempo todo. E é muito interessante, assim, eu acho que cabe, inclusive, porque eu penso de uma forma da seguinte maneira: se a pessoa traz isso, né, eu entendo que é o que ela consegue usar naquele momento. Então, o que eu posso fazer muitas vezes? Ok, deixa eu apresentar dessa maneira para entender o que vem depois. Talvez não, isso vai acontecer na maioria das vezes que tem essa estrutura. Depois que lê, eu acho que o grande momento da análise daquele dia vai ser, tá bom, terminou a leitura, e agora? O que você me diz? E pode ser que a pessoa diga assim, não, mas o que eu queria dizer era só isso. Sim, mas ainda assim eu quero escutar mais coisas. Aí vem o pulo do gato, né? Porque a pessoa preparou até ali e dali para frente é o improviso. Então, o ponto em que o preparado
encontra com o improvisado, né, onde faz o litoral, aquilo que é o preparado, aquilo que eu sei que vou dizer, que é uma dimensão imaginária, aquilo que vem para os riscos do sem sentido do que eu vou dizer, que é da ordem do real, dos duplos sentidos, né, que já vem aparecendo antes, mas que nesse litoral você tem uma força maior, é aí que a coisa complica, é aí que a análise interessa, aí que fica mais interessante. Tanto é que nós costumamos dizer assim, entre os psis, os psicanalistas principalmente, que um dos melhores dias de análise é quando o paciente não tem nada para dizer. Hoje eu não tenho nada para falar. Ótimo, então é hoje que vai aparecer coisas que vão entrar em associação muitas vezes. Claro, isso é só uma anedota, né? Obviamente, ótimas sessões acontecem quando a pessoa sabe inicialmente o que vai dizer, mas depois vem a parte do improviso. Então a dimensão do improviso é muito legal, né? A dimensão de não saber o que vai dizer, o que vai falar, vai levar a pessoa a ocupar um lugar de risco ali, de enunciação, que é diferente de ficar no nível do enunciado, do já falado, do já preparado. Então é isso aí, esse é um artigo muito legal do Freud, o início do tratamento, tem muitas coisas aqui, ele fala sobre pagamento, ele fala sobre frequência de sessão, ele fala sobre atender pessoas conhecidas e não conhecidas, ele fala sobre resistência, ele fala sobre regra fundamental, uma porção de coisas que muito provavelmente vai aparecer aqui em outros Bom Dia Psicanálise, tá? Que eu acho que vai ser interessante apresentar para vocês, porque isso é tão legal para quem é psicanalista, que a maioria já deve conhecer aqui, mas também quem é interessado na área. Você tem as recomendações do próprio Freud, mas lembrando que são recomendações 1911, né? Estamos em 2021, tá legal pegar essas recomendações e fazer leituras atuais do que isso quer dizer. Isso daqui então, só para finalizar, hoje à noite é dia do grupo Praxis Lacaniana. Começa às 7 da noite, vai até às 8h45, em que trabalhamos estudamos um livro de psicanálise. E da bola da vez, começou na semana passada, é o Fundamentos da Psicanálise, volume 3, a prática analítica, que a gente vai trabalhar aqui por 3 meses, por 12 semanas, esse livro aqui, do Coutinho Jorge, e que eu pego o que ele vem falando aqui e as indicações que ele faz, principalmente do Freud e do Lacan. Em diversos momentos eu pego os textos originais para ler o que está de fato ali e como é que ele faz a leitura e fazer uma outra interpretação ou acrescentar uma interpretação. Então acontece toda quarta-feira, das 7 da noite às 8h45, ao vivo pelo Zoom. Aí no dia seguinte eu subo para a plataforma Hotmart. E quem quiser participar, obviamente, esse é um grupo pago, né? São 2 horas de aula semanais. E se você entra lá dentro da Hotmart, além da aula do dia, você tem mais 21 aulas do Fundamentos 2 e 1. Algumas aulas selecionadas, então você tem de bônus 21 aulas para poder assistir. Se estiver interessado, é só mandar mensagem no número que aparece no perfil, né, do Instagram. Bom dia.